A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está estudando as regras para os fabricantes de alimentos integrais, numa tentativa de deixar a escolha do consumidor mais fácil. Atualmente não existe uma regulamentação sobre o assunto no país, embora as empresas usem com frequência as expressões como 12 grãos, multigrãos ou grãos ancestrais nas embalagens. Para entender melhor esse assunto, eu vou conversar agora com o Matheus Drummond, que é médico nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. Boa tarde, Matheus. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber de você qual que é a importância da regulamentação da Anvisa para o que diz respeito aos produtos integrais. Tem muita confusão no mercado ainda, né? Boa tarde, Fabiana. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui dando essas explicações a vocês. Então, sabemos que é importante a gente privilegiar uma alimentação mais rica em alimentos integrais, menos refinados, principalmente no que diz respeito aos grãos, como arroz e trigo e massas, certo? Acontece que, como você mesmo disse no início da reportagem, não existe uma regulamentação específica para dizer se aquele alimento industrializado ele é ou não integral. A necessidade de se usar grãos e farinha de trigo integral, no caso do trigo, na maior composição desse alimento. O que a gente vê no mercado é que o alimento ele pode ter desde 1% até 100% de farinha de trigo integral, de cereais integrais e ser rotulado como um alimento integral. Por isso, se faz importante essa regulamentação para que o consumidor ele não seja enganado e ele possa adquirir aquele alimento que possui a maior quantidade de farinha integral, de cereal integral, que vai ser benéfico à sua saúde. Deus, é interessante a gente contar, né, para quem está em casa, para quem ainda não sabe, como é fundamental ler a lista de ingredientes de um produto industrializado, né? Porque o primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes, isso é uma regra, é o que tem maior quantidade dentro daquele produto. Então, por exemplo, se uma empresa fala que um pão é 12 grãos ou integral, se o primeiro ingrediente for uma farinha branca, por exemplo, é porque a maior parte do produto não é integral, correto? Exato. Tal como não existe essa regulamentação, não está cometendo nenhum delito. A questão é que o consumidor que não tem o hábito de nem a informação de buscar ler o verso do rótulo e essa composição nutricional do alimento industrializado, ele não vai saber o que ele está comprando. E você informou muito bem, é obrigatório que aquele primeiro alimento da lista, aquele primeiro ingrediente, é o mais abundante naquela composição. Então, do ponto de vista médico, visando que aquele alimento seja realmente funcional e vá trazer benefício ao paciente pela quantidade de fibras, de nutrientes, de minerais, de vitaminas, que o grão integral, que a farinha integral, no caso dos pães, seja o primeiro ingrediente a aparecer nessa listagem. É muito importante para que todos os alimentos industrializados que a gente vá comprar, que a gente tenha o hábito de ler a composição nutricional. Não só por conta dessa questão integral, mas pela questão de ver alergênicos, etc. É uma coisa que eu acho interessante a gente falar nessa entrevista, quando a gente pensa num alimento integral, um alimento talvez, e aí você me corrige se eu estiver errado, um alimento que foi menos processado ou menos modificado, né? E eu sinto muito a indústria buscando não perder espaço nos produtos industrializados, nas bolachas, nos salgados, nos pães, nas massas, para aqueles produtos mais naturais, onde você prepara sua própria panqueca ou com uma farinha integral que você compra a granel, por exemplo. Então, eu sinto muito uma busca da indústria correndo atrás dessa história dos alimentos saudáveis, integrais. Quer dizer, o consumidor tem que ficar atento, talvez até fazer um balanço, né, Matheus, do que ele está realmente comprando e se precisa comprar tanto industrializado, né? Muito bem, Fabiana. Assim, a sua colocação está muito correta. Na minha prática clínica, e os meus pacientes eles sabem dessa minha orientação, eu prezo sempre por buscar uma alimentação mais natural possível. Alimentação essa que você adquire no sacolão, no varejão, no hortifruti e no açougue, certo? Deixando assim os alimentos industrializados
mais de lado, né? É um pouco contrário do que a população atualmente utiliza. Então, não há necessidade dessa compra tão grande, dessa busca tão grande por alimentos integrais, por alimentos fit, light, diets, para que se tenha uma alimentação funcional, balanceada e saudável, visando principalmente a prevenção de doenças, o tratamento de algumas doenças como diabetes e obesidade. Então, assim, não se faz necessário a busca por esses alimentos. E a sua colocação foi tão correta que a indústria alimentícia, ela teve uma perda de vendas, né, do valor de vendas de alimentos industrializados por conta dessa busca da população por uma alimentação mais saudável. E isso é um ponto positivo, porque é muito importante a gente poder preservar a saúde da nossa população com essas orientações de uma alimentação mais natural. A gente consegue, com uma alimentação mais saudável, né, mesmo que com produtos industrializados, porém com a porcentagem correta dos ingredientes integrais, né, em primeiro lugar, ou até mesmo frutas e tudo mais, a gente consegue diminuir a ida ao hospital, como você bem disse, essa questão das doenças que acabam sendo oportunistas com a idade, os hábitos que vão aparecendo. Só uma colocação legal para colocar aqui, Matheus, para ver como é importante, né, a Anvisa ter esse trabalho de colocar uma nova regulamentação para os produtos integrais. Uma pesquisa feita pelo IDEC analisou 14 biscoitos classificados integrais nas embalagens, mas constatou nessa pesquisa que dos 14, só 3 tinham farinha de trigo ou cereal integral como principal ingrediente e nenhum deles tinha alto teor de fibras, como dizia no rótulo. Quer dizer, é muito também da responsabilidade do consumidor prestar atenção no que está comprando e talvez substituir um biscoito, às vezes industrializado, por uma fruta, um alimento que tenha um alto teor de fibras e que vai trazer saciedade no momento que estiver fora de casa, por exemplo. A preocupação é quem está fora de casa, né, Matheus? Exatamente, assim, buscar o alimento na rua, você vai estar à mercê, né, das lanchonetes, dos supermercados. Então é importante fazer um planejamento para quem trabalha fora, como eu, por exemplo, e se preparar o seu alimento em casa antes de sair para o trabalho, levar mesmo em lancheiras térmicas, acomodar em geladeira do que for de gelados, para que você possa ter a manutenção dessa alimentação saudável. E achei muito interessante a Anvisa estar agora se preocupando por isso. Eles já estão em processo, né, esse ano de 2018, buscando essas informações e as questões técnicas para que possa se definir as regras de rotulagem desses alimentos. Uma coisa interessante é que foi feita uma busca internacional em relação aos alimentos realmente integrais. Veja só que no Canadá e na Holanda, para que seja classificado como integral, o alimento tem que ter no mínimo 50% de cereais integrais. Já na Alemanha, esse requisito já é mais rígido. É exigido de 90% desses cereais integrais para os pães e 100% para macarrão e outras massas. Então, assim, o Brasil está um pouco atrás, mas com esse novo processo da Anvisa está correndo para que essa regulamentação possa ser feita e o consumidor bem informado. Até que isso aconteça, fica a cargo do consumidor ele buscar as informações através do rótulo, ler a rotulagem. E se tiver alguma dúvida, procurar um profissional de saúde, seja um médico nutrólogo ou um nutricionista de confiança, para que possa tirar as dúvidas e ter uma orientação saudável a respeito da sua alimentação. Fica então no aguardo dessa nova legislação, dessa nova rotulagem aí da Anvisa. Agradeço a participação do Dr. Matheus Drummond, médico nutrólogo da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, trazendo para a gente as informações, né, os destaques, a análise do quanto é importante essa nova regulamentação da Anvisa e do consumidor também se autorresponsabilizar pelo que está consumindo. É uma questão de saúde em primeiro lugar. Obrigada, Dr. Matheus Drummond.